Nós vamos ler novamente, nesta segunda parte da série Aprenda com Pedro, orientações do apóstolo sobre o discipulado cristão. Nós vamos ler novamente o texto que nós lemos na primeira parte. São os 11 primeiros versos da segunda carta escrita por Pedro. Então, no seu capítulo 1, o próprio apóstolo se apresenta da seguinte forma: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio delas, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, que é causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, precisamos mais uma vez da tua ajuda, para que esta palavra se torne viva em nossas vidas. Queremos, ó Deus, como que literalmente ouvir o Senhor falando pessoalmente conosco nessa noite. E é por isso que nós te clamamos. Fala conosco, transforma as nossas vidas. Nos diz, ó Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui e o que o Senhor quer de nós. Para a tua glória, para a nossa edificação é que nós clamamos. Ilumina-nos com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na semana passada nós analisamos os 5 primeiros versos dessa abertura da carta do apóstolo Pedro. Nós vimos que a nossa realidade hoje, baseada em um questionário que nós respondemos esse mês, baseado em algumas reflexões, baseado em alguns estudos, nós chegamos à conclusão que nós temos tido certa dificuldade em sermos discípulos de Jesus. Nós estamos percebendo que muitas vezes nós estamos omissos quanto ao chamado que Deus nos deu. E a grande tragédia disso é que nós perdemos bênçãos que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas, porque nós não estamos conectados com Ele, porque nós não temos tido uma grande ou uma perfeita intimidade com o Senhor. Nós vimos a semana passada que olhar para o apóstolo Pedro, como eu já disse durante este culto, é algo que nos traz uma grande esperança. Porque o que nós sabemos da história deste homem de Deus é que Pedro foi um homem extremamente vacilante na sua fé, na sua intimidade com o próprio Jesus. Por muitas vezes Pedro errou, por muitas vezes Pedro pecou, por muitas vezes Pedro foi omisso, por muitas vezes Pedro não teve fé, exatamente como nós, mesmo conhecendo Jesus, podemos passar por momentos, por experiências assim.
Pedro foi muito parecido comigo, muito parecido com você. Mas o que é fantástico é que ele se apresenta nessa carta como servo e como apóstolo de Jesus Cristo. O que mostra que Pedro ele cresceu em maturidade. A palavra servo, aqui nós vimos a semana passada, traz o conceito no grego de escravo. Pedro ele está dizendo para mim, para você, para os discípulos, de que ele é escravo de Jesus, tanto no sentido de que ele foi comprado por Jesus, a sua vida não mais pertence a ele mesmo, como a nossa vida não pertence a nós, porque naquela cruz, naquele madeiro, Jesus comprou as nossas vidas, mas ao mesmo tempo ele é servo, porque ele voluntariamente quer servir a este Jesus. Porque ele descobre que não há nada melhor nesta vida, como nós acabamos de cantar. Aquele que se entregou por nós, a ele seja toda a glória. Eu quero servir. Eu não sou mais obrigado a ser servo, mas eu fui comprado pelo meu Senhor. O meu Senhor me deu liberdade, mas essa liberdade eu não quero, porque eu não sei o que é melhor para a minha vida. O discípulo é aquele que tem a plena convicção de que ele não sabe o caminho a seguir. Ele não quer viver sem Jesus, ele quer caminhar com Jesus, Jesus indicando o caminho, vá por aqui, vá por ali, faça isso, não faça isso. Ele é também apóstolo, ele foi comissionado por Deus para anunciar uma mensagem. E aí o que é de mais importante que nós vimos na semana passada, nós relembrarmos para a nossa reflexão de hoje, é que esses 11 versos que nós lemos, nos traz uma verdade que nós precisamos internalizar e jamais esquecer em nossas vidas. É nós distinguirmos aquilo que Deus nos deu na nossa experiência com Deus e aquilo que nós precisamos nos empenhar para receber, para ter. Meus amados irmãos, a dificuldade em entender isso retrata a dificuldade de muitos discípulos, a começar por mim. Às vezes nós cremos que Deus nos deu, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que nós nos esquecemos que em alguns aspectos nós devemos nos empenhar, nós devemos ter disciplina, nós devemos buscar. E perceba que no verso 3 ele diz, seu divino poder nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Nós vimos em detalhes o que isso significa no domingo passado. Depois no verso 4 ele diz dessa maneira, novamente, ele nos deu o quê? As suas grandiosas, as suas preciosas promessas. Ele nos deu tudo que nós necessitamos e ainda nos prometeu coisas fantásticas que nenhum outro ser poderia ter nos prometido. Agora, percebam que no verso 5 ele diz, por isso mesmo, porque Deus nos deu isso tudo, empenhem-se para acrescentar. E depois no verso 10 ele vai repetir, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nesse acrescentar? Ele está dizendo que nós devemos crescer em algumas qualidades nas nossas vidas. É algo que depende de nós. No verso de número 8 essa palavra aparece. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. Então eu quero falar com você, na verdade não sou eu, é o próprio Deus por meio do apóstolo Pedro nessa carta. Ele está querendo dizer para mim e para você sobre algumas qualidades. E nós vimos na semana passada, nós começamos a ver as 3 primeiras, que aparece, pode mostrar, no verso número 5. Nós falamos sobre a fé, falamos sobre a virtude e falamos sobre o conhecimento. E é claro, eu não vou repetir tudo que nós já dissemos, mas é relevante lembrar que nessas 3 áreas, nessas 3 qualidades, o próprio apóstolo Pedro vacilou e vacilou muito. Vacilou na sua fé quando estava andando sobre as águas. E ao invés de continuar olhando para Cristo, ele olhou para baixo, ficou com medo e afundou. E é assim que acontece nas nossas vidas, quando nós perdemos a fé. Nós afundamos, nós deixamos de olhar para Jesus.
Ele também vacilou na sua virtude. Ele nega Jesus 3 vezes. Nós vimos na semana passada o que significa essa virtude. É você ter o caráter renovado por Cristo. É você ter a qualidade de quem tem a imagem e semelhança de Deus. E você colocar em prática. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É você e Deus. E Pedro vacilou nisso quando ele nega a Jesus. E no conhecimento também, nós vemos em alguns momentos Pedro se perdendo. Agora, é esse Pedro que se torna o principal apóstolo de Jesus. É esse Pedro que reconhece que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E é a esse apóstolo que Jesus fala: não é você que sabe dessas coisas, mas o Espírito, Deus está revelando a você. Teu nome não será mais Cefas, mas seu nome será Petros, porque sobre este Petros eu edificarei a minha igreja. E Pedro se tornou o principal dos apóstolos na principal cidade, Jerusalém. O que mostra que Pedro, ele acrescentou, ele cresceu nessas qualidades que ele está falando. Então, é um homem que não está trabalhando com teorias para as nossas vidas. Ele está falando: gente, eu estou dizendo isso para vocês porque eu vivi isso. Se vocês não crescerem na fé, na virtude, no conhecimento, nessas outras qualidades, vocês nunca serão de fato discípulos de Jesus. Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para a vida. Deus já nos deu todas as suas promessas. Então vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos nos empenhar. Eu disse a semana passada, e quero relembrar, que Pedro não nasceu pronto. Eu e você não nascemos pronto para sermos discípulos. Pedro foi chamado para ser discípulo. E ele precisou se empenhar em algumas áreas. Nós somos chamados para ser discípulos. E Deus nos orienta em cada detalhe do nosso discipulado. Nós não nascemos prontos, nós somos, primeiro, alvo da graça de Deus. E segundo, nós nos empenhamos para entender e praticar as coisas que Deus nos revela. Nós aprendemos com Pedro, nós aprendemos com Jesus. E eu quero hoje trabalhar as outras qualidades que este texto nos apresenta. E ela aparece logo depois do conhecimento. Aparece no verso 6 ao conhecimento, acrescente também o domínio próprio. Aqui, só para relembrar o que nós já dissemos, não importa tanto a ordem, importam as qualidades. Então não se apegue tanto ao conhecimento, o domínio próprio, mas sim a esta qualidade, o domínio próprio. O domínio próprio, ele foi traduzido na Bíblia, a mensagem, como disciplina vigilante. Acrescente ao conhecimento de vocês uma disciplina vigilante. Eu acho muito curioso, porque se nós olharmos a fé, a virtude e o conhecimento, nós vamos perceber que essas 3 primeiras qualidades, elas naturalmente vão nos conduzir ao domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu ter consciência e o poder diante de tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu não viver aquém. Eu não viver simplesmente, aconteceu isso. Não, é eu ter intencionalidade nas minhas atitudes. É curioso porque falar de domínio próprio é impossível sem falar de disciplina. E meus amados irmãos, disciplina é uma palavra que está fora de moda nos tempos atuais, infelizmente. Mas isso não significa que algumas pessoas não sejam disciplinadas. O que é curioso quando nós analisamos sobre a perspectiva espiritual, sobre a perspectiva profissional, sobre a perspectiva acadêmica, sobre a perspectiva financeira, sobre a perspectiva da saúde, do corpo, nós percebemos o seguinte: as pessoas que têm disciplina são aquelas que inevitavelmente são as mais bem-sucedidas.
normalmente são as pessoas mais felizes, as pessoas que colhem mais frutos, que colhem mais resultados na sua vida. Então, perceba que é um conceito fora de moda, mas é um conceito fundamental e que difere os fracos dos fortes, digamos assim. Aquelas pessoas que têm resultados diferenciados normalmente são pessoas disciplinadas. Isso vale para a nossa vida espiritual também. Agora, eu quero que você perceba o seguinte. O domínio próprio, a disciplina, não é algo natural nas nossas vidas. Deus até nos criou assim, mas houve um probleminha depois da criação que nos danificou. E danificados, nós não temos mais o domínio próprio como algo natural. Tipo assim, eu não vou me esforçar, eu vou viver a vida e naturalmente eu vou ter disciplina, naturalmente eu vou ter domínio próprio. Não, não é assim. E é curioso quando nós olhamos essas qualidades, elas em alguns aspectos se assemelham com o texto que nós lemos de Gálatas 5, dos frutos do Espírito. E alguém poderia dizer assim, mas pastor, como assim nós temos que nos empenhar a ter domínio próprio? Se domínio próprio, como nós lemos há pouco, é uma das características do fruto do Espírito. E essa é uma interpretação interessante, porque algumas pessoas pensam assim que o fruto do Espírito é algo mágico, que o Espírito Santo que habita em nós, assim, naturalmente ele habita em nós e nós temos o fruto do Espírito. Mas percebam comigo rapidamente o texto de Gálatas 5. No verso 16, Paulo fala assim, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Perceba que não é uma ação sobrenatural simplesmente do Espírito Santo. Percebam que há um esforço. Vivam, busquem, reflitam a respeito do Espírito que habita em vocês. E se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir, olha o domínio próprio, não satisfazer os desejos da carne de vocês. Depois, na conclusão do fruto, ele também enfatiza isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos. Ora, se a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos andar em conformidade com esse Espírito que habita em nós. Agora, gente, isso não é mágica. Não é assim, não é, eu não vou ler a Bíblia e vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não vou orar todos os dias e vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esqueça! Ainda que o Espírito Santo habite em você, se você não fizer isso, você não vai colher as características do fruto do Espírito. E você não vai crescer, amadurecer nessas características que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que eu estou dizendo para você é que domínio próprio não é dado por Deus. A parte do que ele nos deu já passou no texto que nós estamos analisando. Nós estamos na parte daquilo que nós devemos nos empenhar. Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Agora está na hora de você fazer alguma coisa. E entre estas coisas, empenha-se para ter domínio próprio. Ah, pastor, eu sou um crente fraco, pastor, eu admito. O cara fala isso quase que colocando a culpa em Deus. Porque Deus abençoou o Senhor, porque Deus abençoou a sua família, porque fulano de tal é um homem de Deus, mas eu não, coitadinho de mim. Mas ele não sabe que aquela pessoa que ele está indicando, acorda de madrugada todos os dias com sono, com fome e ora. Ele não sabe que aquela pessoa já leu Gênesis e Apocalipse. Ele acha que ele vindo na igreja ao domingo, ele acha que ele dizendo que crê em Deus, ele terá essas características do Espírito Santo. Não terá. Esse eu diria para vocês, meus amados irmãos, é um dos pontos que nós mais vacilamos. Nós queremos ter domínio próprio, queremos ter disciplina na nossa vida espiritual, mas a gente não se esforça muito. Ou a gente começa a se esforçar, mas a gente desiste logo. E por que a gente desiste? A gente fala, não funciona.
Eu vim orar todos os dias às 6 da manhã com o pastor durante essa semana. Mas a minha vida ficou do mesmo jeito, então não funciona. E aí ele desiste. E aí ele não cresce, ele não amadurece nessa qualidade. E aí ele fica perdido, ele não tem domínio. Agora, sobre domínio próprio, nós temos que dizer uma última coisa. Nós vamos errar, gente. Ninguém é perfeito. Nós somos pecadores. Para com essa coisa. Não, se eu não tiver domínio próprio, Deus não vai me aceitar. Não é este o ponto. Ele já te salvou, Ele já te deu tudo o que é necessário para você ter a vida. Você vai se empenhar para que você dê fruto, para que você cresça, para que a sua família seja bem-sucedida, para que você seja feliz, independente das circunstâncias, para que você tenha intimidade com Deus, para que você se conecte com Deus. Agora, não desista! Não desista! É por isso que a próxima qualidade é a perseverança. Ao domínio próprio, a perseverança. Deixa eu falar o bom português para você. Gente, sejam pacientes. Nós somos pecadores, nós erramos, mas nós tentamos acertar. A vida do apóstolo Pedro foi assim, um pecador tentando acertar, tentando acertar, tentando acertar. E ele acertou, mas errou para chuchu. A nossa vida é assim também. Então, tenha paciência. Eu não sei se você sabe disso, é claro que você sabe, mas você esquece. As melhores coisas que existem em nossas vidas levam tempo. Não existe absolutamente nada, mas nada mesmo. Eu te desafio, você me dá um exemplo depois. Não existe nada que seja maravilhoso na sua vida e que acontece assim. Leva tempo. As melhores coisas levam tempo. Então, gente, não perca o seu entusiasmo. E mais uma vez eu vou dizer, perseverança não é algo nato. Para com essa coisa, fulano nasceu com uma paciência, com uma perseverança. Nasceu coisa nenhuma. Perseverança é algo aprendido, é algo trabalhado. Eu gosto muito de um trecho do último filme do Rocky Balboa, aquele lutador que o Sylvester Stallone é o ator, né, principal. Em uma cena desse último filme, que saiu há alguns anos, ele está tendo um diálogo com seu filho. E o seu filho está desanimado, porque ele é filho do Rocky Balboa, e as pessoas não dão valor para ele, e ele dá uma palavra assim, depressiva, para o seu pai. E o Rocky, ele diz o seguinte: meu filho, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você vai bater, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você pode suportar e seguir em frente. E aí ele diz, esse é o segredo de eu ser um campeão. É assim que se ganha. E às vezes a gente, da nossa vida espiritual, a gente acha que a gente tem que bater para ser vitorioso. Mas não, o vitorioso é aquele que é perseverante, aquele que leva as pancadas, mas tem a capacidade de suportar, a capacidade de seguir em frente. Quando ele fala isso no filme para o seu filho entende uma outra realidade da vida e toca a vida. Sem ficar de mimimi, sem ficar de chororô. Ele ganha maturidade. E às vezes a gente fica com mimimi com Deus. Ah, Deus. Por que, Deus, que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Ah, Deus, eu queria ser mais santo. E Deus está te dizendo, busque isso. Deus já te deu tudo o que você precisa. Ele já te deu as promessas, Ele já enviou o seu Filho. É isso que diz no texto, eu destaquei aí, né, o verso de número 4. Nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Agora, ainda sobre a frase do Rocky Balboa, eu perguntaria para você, o quanto você aguenta apanhar
e continuar lutando? O quanto? O quanto? E eu quero te dizer, não à luz do filme, mas à luz do Evangelho, que nós só continuamos lutando porque nós confiamos naquele que nos chamou. Esse é o motivo de nós continuarmos lutando. Porque Ele nos deu essas grandiosas e preciosas promessas. Deixa eu só te dar um exemplo de promessa. Romanos 8. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em quem? Que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores. Então a vitória, eu apanho e continuo lutando, porque eu sei que os méritos da vitória não são meus. E é por isso que essa perseverança em continuar lutando me leva à próxima qualidade, a piedade. Por quê? A perseverança acrescente, amadureça, desenvolva também a piedade. Piedade significa a nossa reverência, a nossa comunhão com Deus. Em outras palavras, é nós sermos fiéis a Deus, a pessoa piedosa. Existe a piedade no conceito humano, fulano é piedoso, é misericordioso, mas aqui também traz essa conotação de reverência, de comunhão. A palavra grega é eusébia, ou melhor, eusebeia, que traz esse conceito, é você ser perseverante, como falamos na qualidade anterior, mas você ser perseverante não em qualquer coisa, você ser perseverante nos caminhos do Senhor. Piedade. A perseverança acrescente a piedade. Não confie em Rocky Balboa, não confie em você mesmo, não confie nos seus pais no sentido maior de todos. Confie, acima de tudo, em Deus, em Jesus. Ele nos deu tudo, Ele nos deu as suas promessas, Ele cumpriu as suas promessas. Ser piedoso ou acrescentar essa qualidade nas nossas vidas significa, em última análise, você desejar ser servo, como o apóstolo Pedro. Eu quero ser escravo de Jesus, no sentido de que Ele pagou um preço por mim. Eu estava condenado à escravidão eterna. Ele pagou um preço para me libertar dessa escravidão. Então eu quero servir a este homem que pagou um alto preço, a sua própria vida, por mim. Isso é acrescentar piedade nas nossas vidas. E a piedade, verso número 7, a fraternidade. A palavra grega aqui é Filadélfia. Fraternidade está relacionado com o amor de irmãos. Mas nós podemos, claro, o contexto aqui também é da igreja. Nós somos irmãos. Eu gosto muito de uma expressão, vocês já ouviram da minha boca, que nós somos a família estendida. Então nós temos a nossa família dos laços de sangue, mas a igreja é a extensão das nossas famílias. São como que irmãos que nós podemos de fato confiar, que nós podemos de fato caminhar juntos. Eles são perfeitos, eles nunca vão nos decepcionar. Claro que vão, claro que não são perfeitos. Mas juntos nós estamos olhando para Cristo, não olhando para as imperfeições uns dos outros. Juntos nós nos amamos, juntos nós confiamos em Deus. Nós nos desenvolvemos. Então, não existe experiência de fé solitária. É necessário acrescentar como qualidade na nossa vida a fraternidade. Nenhuma das outras qualidades anunciadas fazem sentido sozinhas. Eu diria, nada nessa vida faz sentido sozinho. É por isso que nós, durante o culto, na abertura do culto,
vimos o texto de Eclesiastes. Eu vou colocar de novo aí. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho, dividir a riqueza. E olha que bonito, o verso 10 de Eclesiastes 4. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Meus amados, a fraternidade, esta sim, era uma qualidade natural nossa, quando nós fomos criados. Naturalmente nós éramos fraternos, naturalmente nós amávamos uns aos outros, mas depois do pecado, nós nos tornamos egoístas. Nós olhamos para o nosso umbigo, nós pensamos em nós mesmos. Você pode pegar a pessoa que você mais ama na vida, um filho, uma esposa, um pai, ainda assim você se ama mais do que você ama essa pessoa. Isso é resultado do pecado nas nossas vidas. Por isso, a fraternidade é algo que depende empenho da nossa parte. Outro dia, eu navegando pelo Twitter, eu encontrei uma frase que faz sentido para essa nossa reflexão. Diz assim, uma pesquisa diz que quando você se isola por muito tempo, o seu cérebro muda e passa a ser mais difícil você se socializar novamente. Olha a importância da fraternidade. Existem pessoas que, em algum momento da vida, interagiu na igreja, interagiu com irmãos, ou servindo ou não, mas a gente convidava para um churrasco, ia para o churrasco, a gente lançava um desafio, estava o desafio, e foram momentos maravilhosos, mas a pessoa começou a se afastar. E a gente sabe que as coisas não vão bem. E eis aqui um dos motivos. A pessoa se isola e acha que pode viver isolado dos seus irmãos. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Você tem que se esforçar pela fraternidade. Porque não existe piedade solitária. Porque você não vai conseguir ser perseverante. Pega uma semana como essa que passou, que todos os dias nós estivemos às 6 da manhã orando aqui, um grupo de irmãos. A perseverança, a piedade, a fé, todas essas qualidades que aparecem aí no texto, elas foram acrescentadas, elas cresceram no coração de todos que estavam aqui ao ouvir um testemunho, ao ouvir uma oração, ao lermos junto a palavra de Deus. Porque a igreja existe para isso, gente. Esse é um dos propósitos principais da igreja. Anunciar o evangelho e termos comunhão. Você não vai ter comunhão com seus irmãos frequentando só os cultos ou só a escola dominical. A comunhão acontece no interlúdio das nossas atividades. Igreja também não é só atividade. Igreja mesmo, ela acontece nos intervalos das atividades. Pelo WhatsApp, pelo telefone, pessoalmente, tomando um café, comendo pizza, comendo churrasco, indo no velório, indo no hospital, orando, intercedendo, lendo, sendo um ombro amigo, chorando junto, dando risada junto, brincando sobre futebol, jogando videogame, fazendo tudo. Isso é ser igreja, isso é ser fraterno, isso é ter piedade. Eu não sou mais discípulo quando eu estou aqui agora pregando para vocês, eu sou mais discípulo quando eu honro a minha esposa, o meu filho, os meus irmãos durante a semana. Por isso, as qualidades terminam naquela que é a mais importante. Verso número 7, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Ágape é o que aparece aqui no grego. Eu disse para vocês que a ordem desta lista não é tão importante, mas existe algo nesta lista de qualidades que é muito importante. Ela tem o seu início na fé. Está aí nessa tela, ó, vocês podem ver no verso número 5. A primeira que aparece é a fé, e ela termina no amor. A ordem pode não ser tão importante, mas como ela inicia e como ela termina nos diz muito sobre o que Deus está querendo nos dizer aqui. Porque tudo na experiência do discípulo tem início na fé que ele tem. E toda a fé deve nos levar, inevitavelmente, o fim
como finalidade, como resultado final, o amor. O ponto inicial para ser discípulo é a fé. E o amor é o fruto da vida de ser um discípulo. Se você diz ser discípulo, mas você não ama, desculpa, você está equivocado. Porque não há fé, não há piedade, não há fraternidade, não há conhecimento, não há virtude, não há domínio próprio, não há perseverança que não te conduza a ter como qualidade na sua vida o amor. Amar é ser generoso. Amar é ser altruísta. Amar é você se negar pelo próximo. E aí quando a gente fala isso, normalmente as pessoas pensam assim, é mesmo, né? Eu tenho que dar bens, eu tenho que dar dinheiro. Mas não é só isso, gente. Existe uma forma muito maior de você demonstrar amor por uma pessoa. Por exemplo, falando para a pessoa as verdades a respeito do Evangelho. Falando a respeito do conhecimento de Deus. Falando sobre vida, falando sobre morte, falando sobre inferno, falando sobre céu, falando sobre condenação, falando sobre salvação, proclamando, querigma, de Deus, o Evangelho. Essa é a maior forma de amor. As outras são todas válidas. Mas anunciar o Evangelho é demonstrar amor por vidas, por pessoas. Você explicar, o Evangelho é simples, gente. Você explicar para uma pessoa de que nós nascemos em pecado, porque Deus criou tudo perfeito, mas os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E aí a gente olha terrorismo, a gente olha imoralidade sexual, a gente olha violência, a gente olha tudo que está acontecendo ao nosso redor, e a Bíblia nos diz, tudo isso acontece por causa do pecado que está no coração do ser humano. Mas a Bíblia também nos diz, eu tenho a solução para isso. A solução está em Jesus. Porque nós somos pecadores, Deus por amor enviou o seu Filho. Porque nós deveríamos ser mortos por causa dos nossos pecados, Deus enviou um substituto, Jesus Cristo. Ele vem ao mundo, ele toma carne, osso como nós, sangue. E porque ele não tinha pecado algum, ele era o único que poderia morrer no nosso lugar. E ele fez isso. E quando ele fez isso, todos os nossos pecados foram perdoados. E todos que creem nele, que ele fez essa obra, que ele nos salvou, são salvos da condenação eterna dos nossos pecados. Então já não há mais condenação. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já veio, ele já fez isso, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele está à direita de Deus agora, mas ele voltará. E até ele voltar, eu tenho duas missões na minha vida. Buscar a Deus cada vez mais, para ser mais parecido com Jesus, santificação, e anunciar a verdade do Evangelho para o maior número de pessoas que eu puder. Jesus nos chama para isso. Agora, só para a gente concluir o texto, essas qualidades, todas não serão dadas para você. Então, se você está ouvindo isso nessa noite, ou esse áudio que você está ouvindo, eu não sei quando, no período da sua vida aí, eu quero que você entenda o seguinte, você está ouvindo isso, você está falando, joia, é isso mesmo, que legal, o pastor hoje está abençoando a minha vida. Se isso não levar você a uma atitude diferente hoje, na segunda, na terça, na quarta, pouco proveito tem tudo que você está ouvindo. Porque a palavra está dizendo que essas qualidades só têm aqueles que se empenham. Nós devemos nos empenhar para tê-las. E no verso 8 diz que nós só temos duas alternativas. Só existem dois caminhos. Se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Então uma pergunta para você. O que você prefere? Esquece tudo que ficou para trás na sua vida. Pelo menos por alguns segundos, esqueça.
Esqueça tudo que ficou para trás. Todos os problemas, dificuldades, decepções. Esqueça tudo. O que você quer para a sua vida? Ser uma pessoa produtiva ou ser uma pessoa improdutiva? Você quer ser uma pessoa operante ou você quer ser uma pessoa inoperante? O que o texto bíblico, a palavra de Deus está dizendo para você é: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, essas qualidades impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Ser improdutivo é um dos maiores mal do nosso século. Se você digitar produtividade no Google, você vai ver como esse tema é um dos mais procurados e como há um material vasto, porque as pessoas têm a consciência de que não são produtivas. E elas querem informações, elas querem gurus de autoajuda, elas querem técnicas, elas querem ferramentas. E tudo isso é muito bom, mas isso não traz a solução. A tecnologia trouxe mais trabalho do que tempo livre nas nossas vidas. Nós estamos cada vez mais dispersos. Como a gente costuma dizer, o nosso dia voa. Quando a gente vê, nossa, eu nem li a Bíblia, eu nem orei, eu nem paguei as contas, eu nem comi direito. O que eu fiz? Você nem sabe o que você fez também. O dia voa, a semana voa. As pessoas estão se sentindo improdutivas, mas no fundo, as pessoas sabem que poderiam fazer mais. Todos vocês que estão me ouvindo sabem que, poxa vida, se eu fosse mais disciplinado, se eu fosse mais disciplinada, se eu tomasse umas decisões diferentes na minha vida, eu poderia fazer mais do que eu faço. Não no sentido de fazer mais coisas, mas de fazer coisas melhores, com mais qualidade. Então eu quero colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Será? Você já pensou que esse problema na sua vida pode estar relacionado à maneira como você lida com a sua vida espiritual? Talvez você nunca tenha associado a sua improdutividade à sua vida espiritual. E eu quero chamar a sua atenção que não sou eu que estou fazendo isso aqui. É a palavra de Deus. Não há outra interpretação para esse texto. A palavra é clara, inoperante e improdutivo. Se você não crescer nessas qualidades. Então perceba como até a área da produtividade das nossas vidas, fazer coisas boas, eficientes, eficazes, coisas que edificam, que trazem felicidade, alegria para nós, para os nossos familiares, para as pessoas ao nosso redor, para a empresa que trabalhamos ou para a nossa empresa. Até isso está relacionado à nossa vida espiritual, sim, meus amados irmãos. Mas a palavra é clara: se existirem, se estiver crescendo, elas vão impedir. Agora, se não as tem, verso 9, você será como que cego. Você está cego. O texto bíblico fala de cego, e depois no só vê o que está perto, a tradução mais literal bíblica seria míope. Você está cego e míope. A ideia é essa mesmo, irmãos. Você só vê o que está ao seu redor. Você olha para a cultura atual. E você fala, a gente está inserido nessa cultura, não tem outro jeito. Você ignora a história da humanidade. Você fala, não, o mundo hoje é assim. Se o mundo hoje é assim, eu tenho que viver assim. Você ignora, você está como cego. Você está como míope, você só vê de perto. O conhecimento que você busca, os valores e princípios, são os valores só do que está assim diante dos seus olhos pertinho. Se você não desenvolver essas qualidades, você vai ser como um gado tocado pela boiada. Você vai olhar para o lado, você vai ver um boi, vai olhar para o outro lado, vai ver uma vaca. O que eles estão fazendo? Eles estão indo todos para lá. Então tá bom, eu vou para lá também, senão vou ser atropelado aqui por eles. Vida de gado, diz uma canção brasileira, né? É curioso, meus amados irmãos, porque o que a palavra de Deus parece nos dizer aqui de forma muito clara é que quando nós não nos empenhamos
para ter essas qualidades, nós não enxergamos o mundo com os olhos espirituais. O seu filhinho fica doente. Ai, meu filho está doente agora, o que eu vou fazer? Em nenhum momento, até passar horas depois que ele já está bem, você viu que ele está bem, em nenhum momento você levou aquela situação para o lado espiritual. Você está como cego, você está como míope. Você vive culpado porque você se esquece, olha lá, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se você não tem essas qualidades, se elas não estão crescendo na sua vida, se elas não existirem na sua vida, você se esquece da obra que Deus fez na sua vida, da purificação dos seus pecados. Você se esquece que você é uma nova criatura. Você se esquece que você foi liberto. Você fica buscando gurus de autoajuda. Você esquece que Jesus é o seu guia. Em outras palavras, sem essas qualidades, você vive como uma pessoa comum. Como assim? Eu não sou uma pessoa comum? Eu quero crer que não. Eu quero crer que você é um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus não são pessoas comuns. Mas se você não se empenhar nessas qualidades, não importa você vir na igreja, não importa você ser membro do Jardim América, não importa você ler a Bíblia de vez em quando, orar de vez em quando, você será como uma pessoa comum, uma pessoa improdutiva, uma pessoa inoperante, uma pessoa cega, uma pessoa que se esquece que é pecadora, mas que os seus pecados foram perdoados. Portanto, meus amados irmãos, a palavra não é minha, é do apóstolo Pedro. Portanto, irmãos, empenhem-se. Olha ele de novo. Ele está concluindo, e eu também estou concluindo. Portanto, depois de tudo isso que nós refletimos nesses dois cultos, empenhem-se. E ele ainda fala, ainda mais. Empenhe-se mais para consolidar o chamado e a eleição de Deus nas vossas vidas. Ué, mas esse negócio de chamado e eleição não é de Deus? Sim. Mas se você se esquecer disso, meu amado irmão, você precisa se empenhar para lembrar dessas coisas, para consolidar esse chamado. E tem outra coisa, eu falei isso na escola dominical hoje. Como você sabe que você é um eleito, que você é um chamado de Deus? Segundo Jesus, é pelos frutos conhecereis. Quando a gente fala isso, normalmente a pessoa pensa em outras pessoas. É mesmo, pastor, aquele fulano, essa pessoa que está do meu lado aqui, diz que é crente, mas... Para com isso. Quando uma reflexão assim vier à sua mente, pense em você. Vamos pensar em nós. Por exemplo, te incomoda saber que você é discípulo? Então, eu tenho a convicção, pastor, eu sou discípulo de Jesus. Mas não te incomoda saber que você é discípulo, mas lembrar que você vive tropeçando na sua vida? Você vive tropeçando na sua vida espiritual. Você vive envolto em pecados. Você não consegue ter uma disciplina espiritual. Você não consegue ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os irmãos. Isso não te incomoda? Porque o próprio texto diz que se nós agirmos desta forma, não é uma frase minha não, eu estou lendo a Bíblia. Se agirem dessa forma, o que diz aí? Jamais o quê? Tropeçarão. Que forma é essa? Se vocês lembrarem o que Deus te deu tudo que você precisa para a vida e para a piedade. Deus te deu suas grandiosas e preciosas promessas. Se você se lembrar que Ele te deu isso tudo, mas você precisa se empenhar para desenvolver, para crescer essas qualidades. Se você agir dessa forma, você jamais irá tropeçar. Estando ricamente providos. Nós vamos estar ricamente providos. Não é isso que a gente quer? Não é isso o sonho de todo ser humano? Pois eis aqui o que Deus nos deu e o que nós devemos nos empenhar. Vocês serão felizes, vocês serão satisfeitos até estar no reino com Jesus.
independente da circunstância. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo na sua vida, tua conta vai ficar no azul, você vai comprar carro novo todo ano, vai reformar a casa, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês estarão ricamente providos, que vocês jamais vão tropeçar, até quando vocês entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aí você não vai precisar mais se empenhar mesmo não. Aí acabou. Aí é só glória. Aí é só alegria. Aí você não envelhece mais, aí você não fica mais doente. Aí pessoas que você ama não morrem mais. A sua vida é eterna, a sua vida é sem pecado, a sua vida é perfeita. Mas enquanto Jesus não voltar, nós precisamos lembrar o que Ele nos deu e nos empenhar. O texto termina com uma verdade que é tudo que nós desejamos na vida, para o nosso presente e para o nosso futuro. Por isso, gente, ore. Ore por avivamento. Ore por um avivamento na sua vida, na vida da sua igreja, na vida de Santa Bárbara do Oeste ou da sua cidade. Você que está me ouvindo nesse áudio. Ore para você desejar estar mais perto de Deus. Que estar perto de Deus seja um desejo da sua alma, da sua vida. Para você ter prazer nisso. Fala, Senhor, eu não tenho tido prazer em te buscar. Senhor, quebra isso na minha vida. Eu quero ter prazer em te buscar. Ore. Traz um avivamento, traz fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Ore. Clame. Ore para que Deus te mude de dentro para fora. Não fica preocupado com o que os outros estão pensando. Nossa, diante do que o pastor está fazendo nas últimas semanas, eu preciso mudar. Que pastor, coisa nenhuma. Pouco importa o pastor. O que importa é o que Deus está fazendo na sua vida, no seu coração. Fala, Deus, faz meu coração queimar por paixão a ti. Transforma a minha vida. Deus, até esta noite eu não tinha entendido o que é o Evangelho, mas hoje eu entendi e eu quero me entregar a ti. Ore. Para que diante do que Deus te deu, você tenha a alegria, o prazer em se empenhar para ser um servo fiel do Senhor. E cante conosco esta canção. E que esta canção seja a tua oração. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Senhor, nos ajude, ó Pai, a estarmos mais perto de Ti, ó Pai. Dá-nos prazer em Te adorar, em Te buscar. Um prazer maior do que temos prazer em fazer outras coisas, ó Pai. Que crianças, adultos louvem e adorem ao Senhor, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo o Teu poder contra a morte, o Teu poder contra o pecado, o nosso fortalecer no Senhor, na Tua glória, na Tua salvação. Ó Deus, ajuda-nos a lembrarmos do Teu Evangelho todos os dias, a lembrarmos tudo que o Senhor nos deu, pois o Senhor nos deu tudo que é necessário para vivermos, a lembrarmos de todas as Tuas promessas e lembrarmos que todas as Suas promessas foram cumpridas e que o Senhor voltará e então tudo será perfeito. Ajuda-nos a nos empenharmos, a desenvolvermos, a crescermos nestas qualidades em nossas vidas. Em tudo nós precisamos de Ti e em tudo queremos Te buscar. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder do Espírito Santo esteja com cada pessoa que aqui está, e
todo o teu povo de Deus, todo o teu povo, todos os teus discípulos, espalhados pela face da terra, para todos sempre. Amém. Amém.